Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui! Pode sentar, rapaz! Senta, que já tá começando o Caneco Furado! Fala, galera do Caneco, aqui quem fala é o Dudu, o Ogro Sutil, e hoje a gente tem um dado sutil especialíssimo com o nosso querido e amado Gus. Se apresente aí pra galera, meu querido. Fala, pessoal, aqui é o Gus e... será que vai? Primeira vez? Não sei. A primeira vez é um assunto assim bastante importante e delicado, que tem que ser tratado com todo carinho. E a gente vai dar aqui várias dicas para a sua primeira vez como mestre ser muito mais do que especial. Mas antes, Gus, me diz aí, tem e-mails? E-mails! Então, moleque, agora que a gente foi pros e-mails, eu preciso que você veja se chegou algum correio na nossa vaca correio. Como assim a gente que foi pros e-mails, cara? Você não tá no episódio de hoje. Como assim eu não tô no episódio de hoje, Dudu? Pois é, você não está no episódio de hoje. Meu Deus do céu, que audácia, que abuso. Não acredito que você vai fazer isso comigo, Eduardo Ogro Sutil. Bom, nesse caso eu acho que eu vou ver se tem vaca correio. Já volto. Dudu! Fala, Igor. Adivinha? 2 cartinhas do Vaca Correio. Aí sim. Então, moleque, tem uma cartinha do Boni. Ah, grande Boni. Cara, a gente tem que gravar um cast com o Boni, né? A gente tem que convidar o Boni pra falar pra conversar alguma coisa aqui. Então, Boni, você já tá convidado a vir participar do podcast. Manda cara, aí depois se você tá sempre manda e-mails. Exatamente. Inclusive, Bonnie, tem uma boa notícia pra você. No futuro próximo nós vamos gravar um narrando Shadow of the Demon Lord, já que você gosta. Então, o Bonnie falou o seguinte: olá, meus queridos. Após a maratona dos casts de Shadow, agora é hora de maratonar os mais episódios do Caneco. Com relação ao episódio de improviso, muito verdade o que vocês comentaram no cast. Sobre sair tudo do eixo, que o mestre estava estruturando na campanha, que estou mestrando atualmente... Eita! Muito verdade que vocês comentaram no cast. Sobre sair tudo do eixo que o mestre estava estruturando na campanha, que estou mestrando atualmente em Shadow of the Demon Lord, os jogadores fizeram amizade com um pescador de uma ilha que visitaram. A um ponto tão extremo que eles queriam desgrudar do cara. Nossa! Esse nome desse cara... Me diz, ô Boni, diz pra gente que o nome desse cara era Esteban, por favor, cara. Grande pescador parrudo. É pescador parrudo, verdade. Ícone do pulp brasileiro. Porra, tem razão. Pedindo ajuda... Caralho, eles pediram ajuda do pescador em combate, Dudu. Pedindo ajuda do mesmo em combate. Fazendo faxina na casa do NPC e tudo mais. Eu não tinha nada organizado pra esse PC. Eu tive que me virar nos 30, criando toda uma história do bem. Nossa senhora, cara. Nossa, cara, que maravilha. Como eu estou mestrando há menos de um ano... ainda não consigo me sentir tão solto, mas eu estou utilizando essa última mesa como meio de teste para, abre aspas, façam o que quiser, fecha aspas, que eu toco daqui. Você ouso dizer... Viu, cara? Tem coragem. Nossa, muita coisa. O sandbox é difícil. E ouso dizer que a experiência está sendo incrível. Tanto para mim, que estou me divertindo nas sessões, tanto quanto para os jogadores que comentaram comigo de estarem gostando. Isso que importa. Excelente trabalho. Continue com esse podcast maravilhoso. Atenciosamente, Boni Boni. Nós também temos outra cartinha que é pra você, Dudu, olha só. Mas calma, primeiro vamos comentar aqui o e-mail do Boni. Boni, cara... Ah, claro. Eu acho assim, eu te entendo perfeitamente, cara. Parece que toda mesa que eu faço, os jogadores resolvem jogar tudo pras cucuias. Nossa. Não. Todas as mesas que você faz, você bota algum detalhe que é levemente curioso e inusitado. E aí esse detalhe vira a mesa. Basicamente isso mesmo. Que era só pra ser
Ah, tem aquele negócio ali. Eu fiz uma aventura de Sétimo Mar, que aí, tipo, eu falei assim, tá, você tem um irmão? Beleza, então seu irmão é o chefe da família, não sei o que, tal, a gente começou a conversar. E aí o jogador me pergunta quando eles chegam numa cidade, meu irmão é casado? Aí eu, não, ele não é casado. Aí ele tá na cidade? Eu falei, não, mas eu acho que ele tá vindo pra cá, deve chegar em alguns dias. Aí ele, beleza, eu quero casar meu irmão. Eu, o quê? E aí o plot da aventura mudou completamente e virou o casamento do irmão do personagem aí, e virou o casamento desse NPC, e eles tiraram dados absurdamente bons, tiveram muitos sucessos em tudo e conseguiram ir alterando o rumo narrativo, porque Sétimo Mar é pra isso, né? E aí, quando eles fizeram um combo lá de todas as habilidades deles funcionando ao mesmo tempo, e eles tinham, sei lá, uns 30 sucessos pra apostar, eu falei assim, beleza, descreve aí, vocês chegaram com a entrada do Príncipe Ali do Aladim. E aí daí pra frente foi dedo no cu e gritaria. Loucura, 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 como diria o Luciano. Mas foi ótimo. Foi melhor do que eu esperava. E pô, apesar do Igor tá meio quieto hoje e tal. Eu tô quieto? Tá, pô. É porque, assim, improvisações que eu fiz recentemente são todas de Shadow of the Lord. Eu não vou dar spoiler agora, né? E eu posso falar, por exemplo, de uma mesa que eu narrei caseira. Eu tô narrando Ghost of Saltmarsh pra minha esposa, né? E aí ela junta os amigos dela e eu tô narrando pra ele. E o que acontece? Eu tava pretendendo fazer toda uma explicação da cidade no início da primeira sessão. E eu fiz eles se encontrarem numa das tavernas da cidade. A primeira coisa que minha esposa fez foi arremessar uma caneca de cerveja num bêbado. E aí começou uma briga, né, na cidade e tal. E os guardas apareceram, foram prendendo todo mundo. O que fez com que um dos jogadores fosse forçado a fazer o trabalho forçado. Então meio que passou um dia. Tipo, nos primeiros minutos de sessão deu merda. E aí eles simplesmente não foram conhecer a cidade. Eles falaram assim, não, dá o time skip e a gente vai seguir esses rumores que a gente descobriu durante a treta da taverna. E aí eles simplesmente foram pra treta da taverna. E eu não tive oportunidade de fazer nada do que eu tinha planejado. E a luta na taverna foi completamente improvisada, né? E aí eu meio que encaixei uma das coisas que eu queria mostrar pra eles na cidade no meio dessa pancadaria, sabe? Que era tipo um racismo estrutural contra os anões. Caraca. Foi... Eu só, tipo, botei ali, eu falei, vai ter que ser aqui, né? Foda-se. Então, meu querido, continue assim. Tenho certeza que você tá mandando bem. O importante é todo mundo tá se divertindo. Não se importe de jogar o plot fora. Isso aí eu acho que é a coisa que você vai mais ter que conviver na sua vida de mestre. É verdade, jogar o plot fora é uma habilidade que você precisa ter como mestre. Ou jogar o plot fora pra repreparar ele, pra trazer ele de volta depois. Isso também é uma coisa que você precisa aprender a fazer. E eu acho que a maioria dos nossos casts vai te ajudar bastante. Acho. Pois é, não e tenho vai sair certeza. agora aí o próximo cast é um de ambientação, que vai ser muito maneiro. Ele tá, 10 de 10. Excelente. Um chuchu. Mas eu vou ler aqui o nosso outro e-mail, Vaca Correio, Bode Correio, Calango Vaca Correio. Vaca Correio. Do nosso querido Sukita, Sukata. Sukita. Ou Wagner. S-U-K-T-A. Mas eu li, eu vi Sukita. Sukta. Na verdade, eu Sukta. Pensava que era Sukta. Eu pensei que era russo. Mas beleza, depois eu entendi que era Não, Sukata, ele é um robozão. porque ele era um robô. Olá, Brilha ele. aqui é o Sukata, ou o Wagner mesmo. Grande Wagner. Sempre taca fogo nas minhas cidades. E gostaria de parabenizar vocês pelo cast de improviso. E todos os outros. E dizer que não sei, porque a maioria dos casos que o Dudu contou, eu estou neles. São mais de um. Por que será? E não lembro se fiz o Igor improvisar em algo, mas se sim, eu já tô feliz. Já fez. E também gostaria de contar a vez que o Dudu, o Emerson e a Lines fizeram eu improvisar. Nossa, realmente. Nossa. Estávamos jogando Fate todo errado. Eu fazia alguns anos que não mestrava e o plano do mestre era buscar células de energia embaixo da terra, algo básico e de boa. Quando do nada os jogadores fizeram um acordo com o vilão e ir buscar uma vodka sagrada e terminou com os jogadores lutando contra o maior vilão de todos, o Ultimate Dragão Nazista.
E por fim, ótimo cast e valeu. PS. E sobre o Ramon, foi mesmo uma saída espetacular. Cara, essa aventura que o Wagner mostrou pra gente era uma aventura estilo Tengen Toppa Gurren Lagann. Então, tipo, Que já tá errado na sua essência. era robôs gigantes, né? E aí eu tava jogando com um personagem inspirado no Kamina e todos os personagens aí, tipo, eu comecei a me empolgar e comecei a falar tudo gritando e falando que tava fazendo poses e tal. E aí todo mundo se empolgou. Quando a gente chegou no vilão, ele era, tipo, ele era um cara russo montado num robô urso. E aí, tipo, ele tava bebendo vodka. E aí a gente começou a falar com ele, a gente precisava passar e a gente fez um acordo com ele. Você deixa a gente levar as células de energia e a gente traz pra você uma vodka especial balzaquiana, né? Enoquiana, perdão. Que a gente tinha construído num outro RPG que a gente jogou lá do Beholder Cego. E aí, beleza, a gente foi e mudou completamente. A gente foi atrás dessa vodka e tal, e no final ela estava sendo guardada por um dragão. Que, como tinham nazistas lá no dragão e o dragão tinha sido soterrado, então ficou guardado pelo dragão nazista e, eventualmente, no meio do combate, como toda aventura estilo japonês, ele precisava evoluir, né? Então ele deixou de ser meramente um dragão nazista para virar o Ultimate Dragão Nazista. E foi sensacional. Sensacional. E, cara, eu acho que talvez... Deixa o avião passar. Beleza. E eu acho que a saída que o Wagner teve na aventura de Sétimo Mar do Ramon foi algo completamente inesperado. Eu não esperava que ele ia fazer isso. E ele pegou e... Sabe quando você pensa assim, o jogador tenta seduzir o inimigo? Pois é, foi o que aconteceu, só que fazia sentido. E aí foi algo que fazia completamente o sentido pela relação e pelo contato e tal, e pelo personagem dele ser um cafajeste, né? Aí eu falei assim, cara, gostei. E aí eu esquipei todo um encontro que era pra ele ter e ele conseguiu estar numa posição de vantagem por causa disso. E eu acho que uma coisa que eu posso pontuar aqui é, cara, quando o seu jogador fizer uma saída mirabolante, premie ele, porque... Sim. Isso daí, você tem que incentivar essas coisas. Talvez seja... Cuidado também, tenha um bom senso, porque às vezes eles podem tacar fogo na sua cidade. É verdade, você tem que dar uma segurada de vez em quando. Mas tente premiar seus jogadores, cara, porque isso vai valer a pena e vai incentivar eles a interpretar mais e a ter soluções cada vez mais incríveis. Criatividade deve ser premiada. Sim, sim. Mas também às vezes precisa ser contida, porque senão as coisas perdem completamente o controle. Pois é. E, Igor, eu tô escutando aqui. Oi. Tem um bicho chegando aqui na taverna aqui. O quê? Como assim, Dudu? Que é isso? Hã? Meu Deus, um bode! Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Desculpa, o Dudu. ogro sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E aleatório. E depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa muito Você nisso. tá falando? Não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! As opiniões a seguir são nossas. E, como membros do Caneco Furado, nos reservamos o direito de estar errados.
Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. E se você concorda, manda também. Então vamos começar a falar sobre a primeira vez, que é uma experiência mágica, né? Mas nem sempre ela é agradável, né, para todo mundo. Gus, você, até onde eu sei, você ainda não mestrou nada ainda, né? Nenhuma vez. Nada, assim. O máximo que eu cheguei, assim, de... Sei lá se pode falar de mestrar, foi aquele joguinho, sim, Mestres das Trevas, né? Que você tem uma pessoa que vai direcionando a história, né? Mas nada além disso, assim. Não chegou a mestrar um D&D de ficar interpretando personagem, ficar igual lá o Mestre Miguel fazendo voz, né? Esquizofrenia ao vivo, né? Exatamente. Não, e nem porque a própria questão de interpretação mesmo, né? De ver o que os jogadores estão fazendo e que caminho eles estão tomando, o que fazer em tal situações, né? Nada disso. Mas diz aí, Dudu, você que é um cara que é experiente aí, você acha que é mais fácil a gente começar com jogadores experientes, ou os novinhos também podem ver? Cara, o que é melhor? Assim, não que eu seja o suprassumo da mestrada, né? Tipo, sou um cara humilde aqui, mestro razoavelmente, periodicamente, já faz algum tempo, tô em atividade aí já faz uns anos, mas basicamente a gente tem que partir do princípio que as pessoas não são todas canalhas, diferente do que o Nelson Rodrigues acha. Então, a gente parte do princípio que as pessoas são legais. Se você tá preparando uma mesa com jogadores experientes, ela tem as suas vantagens, porque, assim como outras coisas da vida, quando você tem pelo menos um lado com experiência, é melhor. Porque... faz sentido. O que acontece? Se você tem um mestre sem experiência e jogadores sem experiências, pode ser bom? Porra, pode. Mas se você tem jogadores com experiência, vai ser muito mais fácil, porque você não vai ficar tão preocupado se está fazendo alguma coisa errada ou não, porque os jogadores eles vão tomar as iniciativas, não vai ter aquele problema de ter uma parede e eles ficarem ali parados naquela parte da aventura, porque eles vão saber como tocar aquilo para frente. Então, quando um dos lados, ou o mestre ou os jogadores é experiente, ele é melhor. Mas claro, se você e os seus jogadores são novatos e vocês estão dispostos a se divertir, claro, vai ser ótimo. Isso não tem jeito. RPG até quando é ruim é bom. O combinado não sai caro, né? Exatamente. Se todo mundo já sabe o que vai esperar, dificilmente vai ser ruim. Agora, tem muita gente que tem dúvidas sobre várias coisas, né? Porque, tipo, quando eu mestrei da primeira vez, eu mestrei uma aventura própria. Só que isso é complicado. Eu não recomendaria isso. Se eu chegasse pro Kid Dudu, eu falasse assim, cara, faz isso não, pega uma aventura ali, pronta. Eu me lembrei, acho que do seu outro xará, o Dudu Spor, falando que escrevia 20 páginas e chegava na hora e jogava tudo fora na primeira, né? Porque... É tipo isso. E até hoje eu passo por isso, não adianta. Isso aí RPG, é você viver sabendo que tudo que você preparou ali, um mês preparando, vai ser tudo jogado ralo abaixo. Às vezes você tá lá, você prepara a aventura, faz tudo lá, prepara o heist, o que é que os caras fazem? Mete o pé na porta. Toca fogo na cidade? Toca fogo na cidade. Acontece. Você acredita nisso? Eu acho que eu tava lá pra conferir. Então, Gus, se eu fosse te dar uma dica, eu falaria a mesma coisa que eu falaria pro Kid Dudu. Pega uma aventura pronta, porque ela vai dar menos trabalho. E aí, das aventuras, tem dois tipos normalmente. Tem uma aventura de trilho, que é uma aventura que ela tem começo, meio e fim, e normalmente ela vai com um plot bem fechado e que tem coisas pra você ir ligando, às vezes tem uma side quest aqui e ali, mas não é o foco dela, tipo a Dragon Heist, que é uma aventura que eu gosto muito.
Não sei se é uma aventura ideal para um mestre iniciante. Acho que não. Eu acho que ela exige um pouco mais de experiência. Mas tem outras aventuras que são estilo sandbox. Que aí não faz tanta diferença se você é um mestre novo ou se você é um mestre mais experiente. E aí nessas sandbox normalmente são várias side quests para você fazer em mundo aberto. E aí com o tempo você vai desenvolvendo as suas habilidades. De repente seria até mais interessante uma aventura dessa, né? Que você acaba indo aos poucos, né? Vamos dizer assim. Sim. Não sei se... Mas tem uma aventura que eu acho que ela é a aventura ideal, tanto para mestres quanto para jogadores iniciantes, que é a Mina Perdida de Phandelver. Cara, é uma aventura clássica. Ela tem aqueles elementos clássicos das aventuras de RPG. Estão todos eles lá. Tem os clichês, tem as coisas que estão todas lá, então ela dá uma sensação de familiaridade muito boa. E como ela tem um plot, que ele é um plot um pouco mais solto, e é um plot meio que mais puxado pro clichê mesmo, isso facilita muito a vida do mestre iniciante, porque você tem ali já orientações de como interpretar os personagens, quem são... Tem um plot assim, mas é tudo mais solto. Então dá pra você adaptar e fazer as coisas do seu jeito. Bom, interessante. E outra coisa, se você vai fazer a sua aventura, é um pouquinho diferente. Porque aí é como o meu charado do Spor, que... Inclusive agora eu tô super feliz, porque agora ele é meu amigo do Twitter, porque ele comentou uma resposta minha. Aí sim, né? Não, foi o auge da minha semana. Aí ele falou lá que você prepara, e às vezes os jogadores jogam fora. Então, se você tem uma aventura pronta, te exige menos esforço e você vai criando a coisa e vai ganhando outras habilidades. Mas com o tempo, quando você for criar as suas próprias coisas, você já vai estar mais experiente, você já vai saber o que vai funcionar, o que não, porque você não vai ser mais iniciante, você vai ser já um cara mais experiente, ainda que não seja muito. Uma coisa que me veio na cabeça aqui é a seguinte, né? Se você estiver jogando com pessoas que são mais da sua convivência ali, eu acho até interessante para você ir conhecendo os jogadores, né? O que eles gostam, né? Antes de fazer a sua própria aventura. Total. Cara, é aquela coisa, se você vai ter a sua primeira vez, não vai no Tinder do RPG. Vai com alguém que você conhece, que você tem aquela relação assim de não digo de amizade, mas que você tem pelo menos que ele conhece, você fala assim, não é um filho da puta completo. Opa, quero dizer, não é uma pessoa de mau caráter. Ele não vai aparecer com aquela saveiro, né? Ele não vai tentar me ferrar no meio da aventura. Porque RPG é uma coisa narrativa compartilhada. Então se você tem jogadores que vão querer tocar o zaralho na tua aventura, não vai ser legal. Mas se você tem jogadores que estão sabendo, que estão afim, sabe que você é a primeira vez mestrando, cara, eles vão te ajudar, eles vão te fazer ser muito mais tranquilo. E uma coisa que eu deixo de dica é explorar clichê. Cara, clichê, o pessoal acha que é ruim, mas não é. Ele é ruim acho que no ninguém seriado. Cansa, né? Ele é ruim no seriado. No RPG, o pessoal vai falar assim, nossa, é ótimo. Porque, cara, quem é que não quer salvar a princesa de um dragão? Quem é que não quer ter aquela luta com o vilão que fala e ele fala assim, eu sou isso e aquilo e vocês estão perto do meu povo. Cara, isso tudo ele te evoca aquela coisa de que você já sabe o que vai acontecer, mas é divertido quando você tá participando daquilo. E eu acho que o que importa é você ter o massa velho. Seja ele um massa velho de dar porrada, ou seja um massa velho de, tipo, interpretar personagem. Essa questão de saber e conversar com os jogadores, o que eles querem, acho que é a parte fundamental, assim, né? Pra você não se perder na aventura que você tá escolhendo, né? Porque você vai ter que dedicar um tempo, não é isso? Sim, porque, cara, se você conhece os jogadores, você vai saber, por exemplo, aí você vai ver lá, cara, o Dudu, ele gosta de fazer personagens
que ele vai ficar interpretando os mínimos detalhes dele. Ele quer fazer um personagem que gosta de interagir com o mundo. Ele vai fazer um personagem que faz item mágico. Ele vai fazer um personagem que gosta de ser poderoso, que ele quer alterar as ordens do destino, coisas assim. Aí você vai lá. Usa botas que voam. Exatamente. Ou então você vai chegar, o Igor. O que o Igor quer? O Igor ele é um power player safado. Ele vai gostar de bater em tudo. Ele vai fazer um personagem que vai destruir tudo que tiver pela frente na hora que eu soltar o monstro em cima. Não vai... Aí o que você faz? Você já sabe que você vai preparar uns monstros mais fortes. Você tem que botar umas armadilhas, coisas pra ele ter desafio. Porque senão ele fica assim, tá muito fácil, tá muito fácil. Aí ele não pensa que é porque, cara, você fez um personagem com 30 de destreza, com um feat com uns 4 feats, e ele bate, corre, pula, teletransporta, e aí ele pega aquela regra híbrida, não sei o que lá. Não. Então é aquela coisa, você tem que saber quem são os seus jogadores. E você sabendo, você conversa e fala assim, olha, não vamos usar feat, vamos só usar os atributos pra gente deixar mais simples, porque eu não quero deixar tão complexo. Ou então, tipo, a gente vai fazer mais ou menos assim. Fica todo mundo conversando, cara. Vai dar certo, vai dar bom. E uma coisa que a gente sempre fala, o que seus jogadores querem? Se é a sua primeira vez mestrando, pergunta pra eles. O que é que vocês querem? Que tipo de aventura vocês querem? Qual que é o clima? Vocês querem uma aventura mais de ação? Mais de investigação? Se você quer fazer uma aventura, escuta o nosso cast sobre investigação. Eu acho que ele é um dos casts que, apesar dele falar de investigação, ele te explica as bases de como se criar uma aventura de uma forma legal. É sempre você ter 3 problemas e 3 soluções. Então, se você tem uma situação acontecendo, por exemplo, a gente precisa abrir essa porta. Me dá 3 soluções de como abrir essa porta. Você vai ter lá, eles podem meter o pé na porta com força bruta. Uma. Eles podem usar o kit de ladino para abrir. 2. 3. Eles podem procurar um NPC que tem a chave da porta. Certo. Ou então eles podem procurar a porta. Então, você sempre tendo 3 alternativas, dificilmente isso ali vai ser um problema na aventura. Ele vai ser algo que os jogadores podem tentar resolver. Aí, por exemplo, você pensa, eles vão querer abrir essa porta na força. O que eu vou fazer para não ser tão simples? Já sei, vou colocar uma barreira mágica, vou colocar uma porta de material diferente. Porque nem sempre impedir eles de progredirem, se não for o jeito que você pensou, é legal. Mas, se por exemplo, ele chuta a porta, eles fazem barulho. Pode ser que tenha um monstro que vai ser chamado a atenção? Pode. Se eles usarem as ferramentas de ladino, eles não vão fazer barulho, eles vão conseguir entrar. Se eles forem chamar um NPC, será que esse NPC está querendo ajudar eles? Será que esse NPC não vai trair eles depois? Algo assim. Então, sempre pense em 3 alternativas para tudo que você tiver. E se você tiver como pensar em 3 problemas para uma aventura, você já vai ter coisa suficiente para poder dar corpo. E aí, a interpretação e o resto vão chegar e vão moldando e você vai se adaptando. Então, na hora do vamos ver, você vai ter que ter aquele jogo de cintura, não tem jeito. E Dudu, deixa eu fazer outra pergunta pra você. Ele tem uma pergunta clássica que é do mestre, que ela fica guardada aí. Será que eles fazem, que a gente sempre faz a gente sempre ouve, né, no caso como jogador, né? Que é, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso, né? Nossa, Você comentou aí da porta, né? E aí, vocês vão abrir no chute? Sim, quando for ter algo que acontece, que tem uma chance de ter uma consequência ruim, eu acho que, a não ser que você esteja com jogadores experientes, até quando você está com jogadores experientes, eu acho que é bom você perguntar, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque aí você vai dar a chance dele dizer como ele vai fazer aquilo. Ou então, você pode chegar e falar assim, como você faz isso? Porque aí você está dando a chance de ele se redimir e tentar fazer aquilo de uma forma que não dê tanta cagada. Ou você está... Porque na hora que acontecer mesmo o problema,
não vai poder dizer, por que você não me falou? Mas eu não fiz desse jeito. Entendeu? Então assim você evita de ser questionado. Ou você só tá criando tensão ali. Sim, também. Você pode usar como ferramenta de criar tensão. Nossa, cara, eu já usei isso várias vezes. Bom, então a gente já falou sobre os jogadores e a gente começou a falar aqui sobre aventuras, né? E tipos de aventuras, né? E aí, é melhor começar com uma one shot ou já começa direto fazendo uma campanha, assim? Cara, eu acho que cada uma tem seu ponto forte. A one shot, ela tem um formato mais contido. E nem sempre ela vai ser mais fácil. Às vezes ela pode ser mais difícil, porque como são uma aventura pequena, às vezes para acontecer numa mestrada só, pode ser muito difícil para um mestre iniciante conseguir fazer numa sessão só. Se você está jogando presencial, 6 horas, vai brincando, e aí você às vezes consegue. Agora, quando você está jogando online, dificilmente você vai passar de 3, 4 horas, sem ficar cansativo. Mas certo. Aí, o que acontece? Uma campanha, por outro lado, ela vai te exigir muito mais, porque você vai ter que anotar as coisas que estão acontecendo, você vai ter que ter em mente os backgrounds dos personagens, o que eles fizeram, as consequências, são muito mais partes se movendo. Então é aquela coisa, a aventura pequena ela tem a vantagem de ela acabar logo e você tem um tempo para descansar, pensar, ver o que você poderia fazer de melhor ou pior. E uma campanha, por outro lado, ela vai promover mais integração no grupo e vai fazer você se desenvolver mais. Só que ainda tem uma terceira opção. Você pode pegar uma campanha formada de várias aventuras pequenas e você manter os personagens. E aí, conforme vai avançando, eles podem trocar de personagem, pode trocar o grupo, mas vai manter aquela coesão do mundo. Então isso vai acabar te dando mais ferramentas. A campanha você diria que ela vai exigir muito mais do mestre, assim. Sim, bem mais, nossa. Porque pensa, na campanha, você tem que pensar na primeira parte da aventura, você já tem que estar pensando o que vai acontecer lá no final. Então você tem que ter desafios nesse meio e você tem que ir regulando esses desafios para não ficar algo desbalanceado, para ficar legal, que faça sentido. Entendi. Aí, e manter o fio, né? Sim, você tem que manter o pessoal interessado, né? Porque senão a campanha pode morrer no meio. E eu acho que, cara, não tem nada pior do que uma aventura acabar sem um fim. Acabou. Já aconteceu já e... já horrível, que a gente, né, cara? A gente tá fazendo aqui muitas analogias aqui com outras coisas, né? É complicado, né? Sim, e é aquela coisa, se você vai fazer uma one shot, às vezes, ficha pronta é legal, porque ela já te dá um personagem pronto, que você já sabe mais ou menos o background, você tem como ler, se preparar, e aí o jogador vai fazer daquele personagem dele, vai interpretar ele, mas ele já vai ter uma ideia do que ele tem que fazer. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é quantos jogadores você vai ter na sua mesa. Cara, assim como outras coisas na vida, 2 é bom, 3 é top, mais que isso eu já acho assim meio perigoso. Então, se você é inexperiente, você já começar com 12 pessoas igual o Igor, não faça isso. Mas se você for fazer, tenha um pouco de experiência ou então estude para você já saber as regras, porque aí vai ser mais ou menos as mesmas regras da suruba. Você não pode deixar ninguém ali sozinho ali sem fazer chupando nada. o dedo, né, para não falar. Todo mundo tem que estar tendo atenção. Não tem jeito, senão para alguém não vai ser legal. Eu acho que deve ser complicado mediar muitas pessoas falando ao mesmo tempo, né? Sim, é muito difícil. E é difícil até para você dar atenção para os personagens. Eu, particularmente, eu gosto de jogar com mesas pequenas. Eu gosto de 3, às vezes 4 personagens. Dificilmente eu meço mais do que isso. Porque eu acho que com mais do que isso fica difícil, a não ser numa campanha que vai ser longa, de você dar atenção para todas as histórias e todos os personagens, todos os jogadores. Porque, querendo ou não, você vai direcionar a sua história para um personagem específico ou 2, e às vezes os outros podem ficar mais de lado e não ser legal.
Dudu, eu lembro um dos episódios do Caneco que fala sobre tipos de jogadores e tudo mais, né? Eu fico pensando aqui, imagina se você pegar uma mesa, sei lá, 5 pessoas e 3 delas são atores, né? As pessoas acabam meio que tomando a frente, Sim. assim. Eu acho que deve ser um desafio, né? Cara, é complicado. Tipo, eu sou um jogador bastante ator. E aí, às vezes, se não chegar e me der um toque, às vezes eu perco completamente a noção do que eu tô fazendo, porque eu interpreto demais o personagem. Eu fui jogar uma vez a Mina Perdida de Phandelver, só que aí eu resolvi fazer um personagem que era uma criança de 9 anos, e o mestre me empolgou e falou que eu podia fazer, e me botou pilha. Aí eu falei, beleza, eu vou ser uma criança, mago, e ele tem 9 anos, 11 anos, alguma coisa assim. E ele é convencido, porque ele é poderoso, porque ele é um mago, né? Tal, tão jovem, e não sei o que. E aí, os outros jogadores tinham 2 que era pilha errada. Os outros personagens, digo. Cara, começaram a dar pilha errada, pô, uma criança de 11 anos, com personagens mais velhos, falando que ele é foda, querendo que ele faça tal coisa, não sei o que. Claro que ele vai fazer, cara. Ele não vai pensar nas consequências. E aí descarrilhou o negócio, acabou que a parte se separou, brigou, foi maior confusão. E aí acabou que aí chegou lá, tinha um que era orfaninho, aí ele traiu o grupo e não sei o que, e aí acabou que saiu muito do controle. Mas assim, eu recomendo escutar o cast que a gente tem sobre tipos de jogadores para você entender um pouco dos arquétipos. Eu recomendo também os casts de game design, que eles são primordiais. A gente ainda tá lançando todos, mas logo mais já vai ter a sequência completa. Eu acho que quando esse cast sair já vai estar completo já a sequência de game design. Estão muito bons mesmo. Tem também coisas legais para ler, tipo, tem um site chamado The Alexandrian, que tem o link aqui na descrição desse cast, que ele tem dicas absurdas. O cara, eu acho que ele é bem antigo, porque ele gosta de escrever no formato de blog, e ele não faz vídeo, não faz nada, não faz áudio, não faz nada. Mas, cara, ele tem dicas fantásticas e a gente já referenciou eles aqui no Caneco várias e várias vezes. Também recomendo o Matthew Coville, que é talvez um dos melhores mestres, um dos caras que mais manja de fazer o D&D ficar legal. Ele é bom de falar, né? Nossa, ele é muito bom, muito bom. Veja tudo do Matthew Coville, você não vai se arrepender. Particularmente, eu gosto muito do Dungeon Dudes também, que eles dão dicas, daí também dá muita dica para jogadores. Eu tiro muito combo de lá, muitas ideias de personagens deles. Cara, outro site bom, outro canal bom é o XP Level 3. Que ele tem um negócio meio de comédia, mas eles discutem coisas muito interessantes. Eu tiro muito combo de lá. Por exemplo, tem um combo que é maravilhoso, que é do mago. Cara, lá tem uns combos de mago sensacional. E eles têm várias brincadeiras, ele é bem divertido, tem música, tem várias coisas. E eu também, que é muito legal, também é um podcast, o Pensando RPG, foi onde eu comecei a escutar essas coisas de RPG assim, foi por lá e conheci outros. E ele tem muitas ideias bem interessantes. Interessante. Bom, e esses links estão todos aqui na descrição, né? Sim, vai estar tudo aqui. Então material para mestrar é o que não vai faltar. Sim, vai ter aí muita coisa aí para você poder ter referência e poder se preparar muito bem para sua primeira vez como mestre. Os jogadores que me aguardem aí. Então o negócio é você fazer o quê? Vai se preparar a primeira vez? Conheça seus jogadores, faz uma sessão 0, conversa com eles, monta os personagens todo mundo junto, anota uma coisinha aqui, outra ali, porque você já vai ter ideias para fazer suas maldades ali. Cara, na sessão 0 eles vão dar, incentiva eles a ter família, incentiva eles a ter amigos, tal, NPC, que aí você vai ter um monte de NPC para matar na hora que precisar e engajar eles na aventura. Prepara 3 narrações. Por exemplo, entrando na dungeon, ou então chegando na cidade, ou então quando chega o boss pela primeira vez. Você ter aquela narração já escrita e preparada vai facilitar muito a sua vida. Tanto para você ter uma narração legal, quanto para ser mais fluido na hora que você for narrar.
Vou fazer uma curiosidade. Você já pegou algum mestre que ele era meio robotizado? Ele lia a aventura? Ah, já. Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. É aquela coisa, você preparar a narração não significa que você precisa ficar todas as cenas lendo. Que fica chato, né? Não é legal. Mas, então nessa hora... Mas assim, se você tem aquela narração pronta, vai ficar mais fácil de você fazer. Mas é coisa pontual, não use todo o tempo. Porque se você usar todo o tempo vai ficar cansativo. Certo. Então nessa hora de preparar as narrações, já conheça a aventura, né? Sim. E é aquela coisa, como eu sempre digo, 3 soluções para cada problema, inclusive o chefe final. Pode ser cair na porrada, pode fugir, eles podem tentar conversar com ele, tentar subornar, tentar chantagear, fazer alguma coisa. Pode. Então é sempre bom ter alternativas assim, porque você se prepara para situações. E mesmo que não aconteçam essas 3, você já vai estar mais preparado para se acontecer alguma coisa maluca. Quando você for preparar também os monstros, cara, tenha em mente de que nem sempre o combate de D&D com muitos monstros funciona. Eu recomendo usar poucos monstros e sempre pensar nos monstros mais do que como uma ficha. Só pensar nas ações que ele faz. Tipo, quando bate nele, ele levanta o escudo. Ou então, ele é um monstro grande. Quando alguém bate nele de perto, ele tenta agarrar. Ou então, quando alguém ataca ele de longe, ele tenta fazer um ataque à distância, ele cospe ácido. Eu tô fazendo aqui como se fosse o Alien, né? Mas tipo, é uma ideia, né? Pra você fazer. E vale pensar também, para dar um desafio maior. É o grupo de aventureiros que dá muita porrada. E aí você coloca um monstro mágico, por exemplo. Exatamente. Tente sempre pegar os monstros para atuar de forma com que eles fujam dos pontos fortes dos seus jogadores. Se eles fizeram personagens de porrada, cara, joga monstro mágico neles, joga coisa assim. Às vezes, nem precisa de tanta coisa. Às vezes, uns goblins já resolve. O que você faz? Armadilha. Cara, Goblin ele não é muito inteligente, mas eles são engenhosos. Cara, o Goblin ele é capaz de cavar um buraco e esconder ali aquele buraco. Os jogadores vão passar por cima, vão cair, eles podem sofrer uma emboscada. O cara que caiu no buraco, lá pode ter só uns espinhos no fundo que não mata, mas dá um dano e ele fica preso. Se você conseguir tirar o tanque, ou então tirar o rogue dali, cara, você já tá com meio caminho andado para seus jogadores ficarem desesperados. Eu lembro de uma mesa do Migor que ele botou acho que era um vampiro, que a gente encostava nele e ele se teletransportava. E foi chato. O Igor joga sujo, cara, joga sujo. Cara, olha só, eu vou dar uma dica agora de um encontro de goblins. Você vai e assiste o Monstros de Ação do Matthew Coville. E aí você vai pensar assim: o Goblin vai ter 3 poderes. 1, ele chama mais um Goblin. 2, ele ressuscita um Goblin. E 3, ele manda cercar ou atacar. E aí você, com base nessas ações que o Matthew Coville preparou, nesse Goblin dele lá, você faz uma emboscada de Goblins com o chefe. Poucos, não precisa ser muito. Porque um combate bom ele não pode durar demais. Porque senão ele vai ficar chato. E aí, faz uma armadilha. Faz o buraco cavado. E aí, qual que é o negócio? Quando você prender os personagens, se não for um personagem que ele tem força alta e tá lá embaixo, faz os goblins empurrarem uma pedra que não cai dentro do buraco, mas ela tampa o buraco e eles ficam presos lá dentro. Cara, esses caras vão ficar desesperados tentando sair e não vão conseguir muito fácil. E aí você coloca um teste de força de DC alta. Mas se o tanque ou o guerreiro parar de lutar e ficar levando porrada, ele vai conseguir. Só que aí você já conseguiu o objetivo. Você tirou 2 jogadores da partida e fez o tanque tomar porrada adoidado. E aí vai ser um combate que vai ser extremamente mortal. E aí, se seus jogadores não conseguirem lidar com esse problema, o que você faz?
faz os goblins capturarem eles e levarem eles como escravos. Não existe clichê melhor do que esse. Porque, cara, não tem nada pior do que o seu personagem, que tá destinado à grandeza, morrer com um goblin na estrada. Cheio de equipamentos e armas. Não. E às vezes os dados não colaboram, então você tem que se preparar para essas situações. Outra coisa, se você não vai mestrar D&D, existe vida além de D&D, você sabia? Tem uns sistemas interessantes aí que você acha legal pra quem vai começar? Cara, pra quem vai começar, eu acho legal um Fate acelerado, que ele é bem simples. Terra Devastada, que você pode jogar com regras bem simples também. Qualquer sistema 2D6 também é muito bom. Um Dungeon World aí, que o pessoal gosta bastante. Ou até o meu xodózinho, que são os Storytellers. Cara, Cthulhu, ele tem muita coisa? Tem. Mas dá pra você jogar no básico? Dá. E é tudo com porcentagem, então não tem muito o que ficar inventando. Não tem frufrus, né? Não tem muito... E como é baseado numa realidade do nosso mundo, é mais fácil também de você ter referências. Você pega ali um filme de máfia, pô, você já tem uma aventura de Cthulhu. É bem interessante mesmo. Sim, e não tenha medo de jogar online. Cara, joga online, é muito bom. Jogar offline tem o seu prazer, porque nada como aquele olho no olho, aquela sensação de proximidade, aquele carinho, aquela cara de desespero na sua frente. Mas jogar online é muito bom, te facilita a vida, te poupa de ficar fazendo cálculo, de ficar preparando certas coisas. Facilita muito. Se você tiver a oportunidade, jogue presencialmente com computadores. A melhor coisa que tem é pessoas com notebook, cara, ou tablet, ou o que seja. Porque aí você para de precisar de ficar fazendo cálculo, você já tem tudo ali preparado. E isso facilita muito. Muito, muito, muito. Eu recomendo, e a gente vai fazer ainda um cast sobre... A gente já fez um cast sobre Fantasy Grounds, logo mais vai ter um cast sobre o Roll20. Não sei se até o lançamento desse Dado Sutil se já vai ter saído, mas a gente vai ter um beabá do Roll20 aí pra fazer, que é um lugar onde você pode jogar de graça, e é top. Dá pra quebrar o galho legal. Já vem tudo automatizado, né? Sim, nossa, cara, dá pra você fazer a mestrada. E precisei de um monstro aqui. Você vai lá, pega, ó, joga, já tá pronto. Tem ficha, tem tudo. O Fantasy Grounds também é uma alternativa muito legal, só que aí você tem que pagar. Aí eu não recomendo pra você começar por ele, porque sempre comece com algo de graça, porque você não sabe se você vai gostar ou não. Então evite gastar o seu suado dinheirinho. Mas, cara, vai no Roll20, joga com ele de graça, pega aventuras prontas, você já vai ter as fichas. Tem bastante aventura pronta. Nossa, cara, disponível, muitas aventuras legais, cara, muitas aventuras legais. E aí, você vai ganhando experiência com elas e vai chegar um momento onde você vai querer criar sua aventura. Ou então você vai ser preguiçoso, que nem eu, e vai fazer várias aventuras suas e depois vai chegar assim, não, agora eu já tô numa vibe diferente, quero uma aventura pronta, menos trabalho, e vai ser legal, cara. Ou então você faz um mix, né, que é o que você fez com a Dragon Heist, né? Eu fiz um remix, eu mudei, tipo, metade da aventura. Uma parte dela foi igualzinho ao que tá no livro, a outra... Eu fiz um remix malucão lá, que é baseado no remix do Alexandre, que tem o site lá que a gente falou. E, certo. Cara, quando é assim, aí é dedo no cu e gritaria, cara. Dedo no cu e gritaria. Bom, então a gente já falou tudo que precisa aqui pra primeira vez. E depois eu voltarei aqui, me aguarde, com como resolver alguns problemas aqui pontuais de pessoas com pouca experiência. Pode ser? Pois é, não, sim, é um tema excelente. Se prepare, o senhor voltará mais vezes. Mas agora, já que o cast acabou, vamos fechar a conta e passar a régua.